Uhul! Bom demais. Muito bom. Essa é do João Donato, né? João Donato, minha saudade. Minha saudade. Tanto tempo que eu não toco o João Donato. É mesmo? É mesmo. Pô, o João é... É tanto estilo pra tocar, né? Tanta música. Que... É muita música, né, cara? É, isso aí sempre tem que estar no dia a dia, mas já me lembrou aqui na hora. Bom demais. Legal, sonzeira, né? Um som realmente muito bonito. Geralmente quando você ouve um trompete, às vezes de alguém assim mais aprendiz ou iniciante e tal, o som não sai tão lisinho assim, né? Não sai às vezes com tanta precisão. E aqui você ouve o som assim como se estivesse ouvindo um CD, né? Ouvindo uma música. Muito top, muito bom demais. Bom, minha gente, sejam muito bem-vindos ao Papo e Música da Acordes. Estamos aqui exatamente no centro da praça de Domingos Martins, onde está acontecendo os eventos aqui. Tem o coreto da praça, logo aqui atrás tem o palco principal. E estamos aqui no 30º Festival de Inverno de Domingos Martins para cobrir o evento aqui através dos professores das oficinas, os artistas que estão presentes aqui. E hoje a gente tem um convidado especial, diretamente aqui de São Paulo, o professor de trompete popular, Diego. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado. Bom demais ter você aqui. E estamos muito felizes de poder ouvir um pouco mais da sua história, né? Eu pelo menos tenho muita curiosidade com os instrumentos de sopro, toda essa engenharia. Então, eu ainda tenho algumas perguntas que eu, como leigo, mesmo sendo músico, mas a gente fica curioso, né? Mas, primeiramente, eu gostaria de saber um pouco mais da sua história, como houve essa conexão, né? Essa iniciação do instrumento, Sim. Desde aquela paixão, né? Tipo assim, eu quero aprender trompete, né? Também, tipo assim, qual foi o primeiro contato, se foi da família, sua primeira música, essas coisas assim. Legal. Cara, assim, eu venho de uma região, uma cidadezinha muito do interior do estado de São Paulo, né, chamada Campos Novos Paulista. É uma cidade de 5 mil habitantes. Né? Então, é um bairro, menor que um bairro de São Paulo, por exemplo. Assim, né? Mas, assim, meu pai era músico, né, meu finado pai. Então, a música sempre teve, desde criança, assim, dentro de casa, né? Tanto que eu tenho mais 3 irmãos, na verdade, um irmão e 2 irmãs, e nós todos somos músicos. Já acabamos seguindo a carreira da música. Legal. E a gente se mudou quando eu tinha 7 anos para uma cidade da região chamada Palmital. Foi lá onde eu comecei a tocar. Tinha uma banda de coreto, essas bandas, né, de coreto, assim, da cidade. E aí meu pai, né, colocou a gente para entrar na banda. Meu irmão entrou primeiro, depois a minha outra irmã. Eu sou o caçula, né? Então, e a princípio eu comecei tocando caixa, né? Percussão, né? Caixa de talabarde, né? Aquela caixa que você coloca a talabarde aqui. E aí a paixão pelo trompete veio, acho que de forma assim inexplicável, assim. Na verdade eu ficava ali vendo assim a moçada, né, que já tocava, né? E eu lembro que às vezes eu via os instrumentos ali em cima da mesa, assim, ia lá, ficava olhando, pô, né, que legal, queria tocar esse negócio. E aí era comum que chegava um determinado momento porque o primeiro instrumento que a gente tocava quando entrava geralmente era um instrumento de percussão na banda. Sim. E chegava um determinado momento, você já tinha batido a bona, né? Sou da época de bater bona, né? Vocês conhecem o bona, obviamente, né? Então chegava na lição 47 do bona, você tinha a chance de migrar para um instrumento, se você quisesse, obviamente, né? Para um instrumento de sopro, né? E aí eu escolhi o trompete. Na época era um cornet, né? Que era um trompetinho menor, assim. A banda só tinha cornet, não tinha trompete. Isso foi com que idade? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Eu acho que eu entrei na banda com 7, mas aí com 8 anos eu comecei a tocar o trompete. E aí entrei, assim, comecei. O maestro era o Paulo Sérgio Moreira, né? Que, inclusive, pouco tempo atrás eu revi ele lá em Palmital e pude agradecer, porque assim, fiquei muito tempo sem ver ele, depois saí de lá, fui pra Tatuí, estudei, enfim. E ele era tubista, né? Então ele entendia bastante de instrumentos de sopro, assim, e foi ele que me ensinou a tocar trompete. Aí comecei a tocar na banda, assim. Eu lembro que eu acho que uma semana de estudos, assim, já estudando as notas longas, aprendendo as posições, eu já comecei a tocar na banda. E você falou da primeira música, eu lembro até hoje, a primeira música que eu toquei na banda é uma música chamada Bela e a Fera. O tema do Bela e a Fera, na verdade. Sério? Que legal, cara. Eu não lembro nem se era esse tom.
era um arranjo, né? Era um arranjo, assim, eu acho que o trompete tocava algumas melodias e em algumas partes fazia o acompanhamento. E foi essa música, eu lembro bem, assim, bem fixado. Caramba. Tema E do Bela e a não, Fera. não é seria uma música assim pra começar, né? Porque ela já tem mais notas, né? Sim, mas era um arranjo, assim, eu já comecei tocando na banda, assim, né? Então, antes disso, claro, eu tocava alguns exercícios de método, nota longa, posição das notas, mas eu lembro que a primeira música que eu sentei pra ensaiar lá com a banda foi esse Que legal. arranjo do Bela e a Fera. Eu tive uma pequena experiência assim com trompete na faculdade, que aí eles exigiam ter um conhecimento básico, né? Rapaz, geral uma dificuldade de só tirar o si bemol bem soado, né? Que aí soa o dó, né, na verdade. Aham, sim. Mas, rapaz, imagina um monte de 20 trompetes, tudo tocando si bemol. Cada um desafinado. Aí eu percebi que realmente, assim, existe essa dificuldade, né, porque diferente no teclado, assim, você já toca, já tá a nota ali, já tá pronta, né? Sim, sim. E já os instrumentos de sopro se preocupam muito com poucas notas, mas como ela vai ser A soada, produção né? do som, né? É. Pra gente, a produção do som já é uma dificuldade. Né? Porque tem a questão da vibração do lábio, né? O que produz o som no trompete ou no trombone, instrumento de bocal, né? São os lábios. Por exemplo, no saxofone, na clarinete, instrumento de palheta, a palheta ela tem essa função de vibrar para Sim. produzir o som. Então, no trompete, a palheta é o nosso lábio. Ah, tá. É a vibração do lábio no instrumento, né? Que faz. É claro, ela não vibra exatamente igual como se tivesse sem o bocal, né? Sim, Sim. sim. Aqui no bocal acaba vibrando um pouco menos, vibra uma parte do lábio. Entendi. E aí, mas até você formar essa embocadura que a gente chama, né? A Sim, embocadura leva um tempo. É curioso porque nós conversamos ontem com o Danilo, né, do sax, e ele mostrou a palheta e tal, e mostrou que através da vibração, ou seja, o som já sai ali da boquilha. Boquilha, Isso, né? no caso do sax é a boquilha. Ou seja, já sai uma vibração. Tirando só a boquilha, dá pra perceber uma vibração bem forte, que depois ela ecoa no instrumento, né, e vai produzindo som. No caso, então, do trompete, a gente não tem, né, essa palheta, e você tem que fazer essa função nos lábios. Isso, é o lábio que vibra Que gera essa e vibração vai gerar, exatamente. e que produz o som automaticamente, né, ao longo do instrumento. Então, ou seja, não é só soprar, né? Não. Precisa Infelizmente. Queria eu poder algo só mais. soprar aqui e sair som, mas não... Esse negócio que é difícil. Até porque quando um leigo, quando vê um trompete, ele fala assim, ué, esse instrumento só tem 3 notas? Então, Né? aí é outra Acho que questão. você já deve ter ouvido isso também. Com né? certeza. Essa questão das posições, porque na verdade, né? Então, posso falar um pouquinho da... Pode? Claro. Então, ó, o que acontece? O trompete é um instrumento que ele tem esses 3 pistos, mas não são só 3 notas. Então, cada pisto, ele tem um tamanho diferente. Na verdade, cada pisto, ele acionado, ele gera... Deixa eu acho que mostrar aqui, ó, que vai mais fácil. Ele faz com que o ar, ele passe por uma válvula de um tamanho diferente. Uhum. Então, você tem a válvula do meio, que é a menorzinha, que é essa válvula aqui da frente. Essa daí, né? Isso. Curvada aí. É menorzinha, que é equivalente a meio tom, né? Você tem essa válvula aqui, que é um pouco maior, é o dobro do tamanho, então ela é equivalente a 1 tom. Certo. Você tem essa válvula aqui, que tá aqui atrás, que é equivalente a 1,5 tom, né? Ah, então Essas duas... o tamanho repercute também na distância da nota. Isso, porque o ar demora um pouco O mais para intervalo. passar, então o som, ele né? Perfeito. Claro que o tamanho já é feito estrategicamente para que ele, essa demora a mais do ar passar, gere uma diferença de meio Sim. tom, 1 tom. Né? E a combinação dos pistos é que faz com que a gente consiga tocar as notas. E sozinho, sem apertar nada, é uma nota também, né? Ó, Sim. que é o si bemol, né? O si bemol grave é a primeira nota, né? Então se eu toco aqui, que é o meu dó, né? O si bemol do piano, a nota dó do trompete, se eu toco e aperto esse pisto, ele vai descer meio tom. Meio tom. Aí vai descer 1 tom. Esse aqui, ele vai descer 1,5 tom. Mas se eu apertar esses dois juntos, também. É a mesma coisa, na Bem verdade. matemático, né? Só que se eu apertar o segundo e o terceiro,
Aí são 2 tons. 2 tons. Se eu apertar o terceiro pelo e o menos quarto... tem uma lógica. Exatamente. O terceiro, ou melhor, o primeiro e o terceiro. Aí eu desço 2 tons e meio, já estamos, né? No 2 tons e meio. E finalizando os 3 pisos. Aí 3 tons, né? 3 o tons. trítono. Só que com vamos dizer assim, a velocidade do ar, né? Eu consigo também, em cada posição dessa, tocar a série harmônica, né? Então, cada pisto desse, eu tenho a série harmônica, Entendi. que a série harmônica ela tá presente em qualquer pedaço de cano na natureza, na verdade. Sim. E aí a combinação dessa série harmônica com as posições, essas 7 posições, né, que eu tenho, que é aberto, são 7 posições, gera a escala cromática, né? E aí eu consigo tocar o trompete. Aí você já tem todas as notas já. Exatamente. E essa outra válvula de baixo que você disse que também é um tom e meio, ela é um recurso a mais para você andar um tom e meio, caso você não queira usar. Isso, ela é um pistão. recurso, e também, para que eu possa ter 2 tons, eu tenho que ter ela que faz um tom e meio, mais a combinação da outra que faz meio tom. Entendi. Entende? Então ela é mais usada até... A gente dificilmente usa ela sozinha, né? Sim, é uma opção, né? Mas geralmente a gente usa o primeiro e o segundo. Mas eu digo em relação a essa de baixo, aqui, essa outra válvula, essa que você mostrou, acho que sem ser o piston, né? Essa também, ela equivale a um tom e meio, é isso? Ou não? Isso, é o terceiro pisto, né? o tamanho dela. meio tom, um tom, né? Isso, meio tom, um tom e um tom e meio. Sim, mas, tá, então essa de baixo que você movimenta, lembrando o trombone aqui, isso. Isso aqui às vezes a gente pode utilizar como uma ferramenta, acho que o microfone tá meio longe aqui, né? A gente pode utilizar como uma ferramenta de afinação, sim, né? Ah, sim. Mas é que depende muito é mais comum usar nessa... até por isso que a gente tem esse anel aqui, né? Sim, que é onde a gente pode... exatamente. Polegar. Então, às vezes a nota fica um pouco alta, né? Porque o nosso instrumento não é temperado. Não é totalmente temperado. A gente precisa fazer essa manipulação. Então, por exemplo, tem uma nota no trompete que é o Dó sustenido, né? Essa nota Dó sustenido, ela é bem alta. Eu vou tocar, por exemplo, sem abrir a válvula. Percebe como fica alta? É diferente. Então eu preciso abrir um pouco essa válvula para que eu tenha essa afinação, ajustar. Interessante. E aí tem uns comas ali de diferença, né? É um pouquinho alto, né? Sim, cada trompete vai ter as suas peculiaridades nesse sentido da afinação também. Isso repercute também na afinação dessa nota, por exemplo, o Lá 440. Às vezes você consegue um Lá 442. Sim. Aí você faz esse ajuste aí a gente tem essa válvula aqui, que é a válvula de afinação geral. Né? Então, por exemplo, se eu deixar tudo fechado, o trompete vai ficar bem alto, né? De afinação, todo o trompete, né? Sim, sim. Aqui deve estar uns 44, aqui, sei lá, 45. Então, geralmente, a gente deixa ele um pouco aberto, né? Deu uma travada aqui. Cada trompete vai ter uma distância. Uma distância ali. Se eu deixar mais aberto... Já mudou muito, já. Ele muda bastante. Geralmente, o 440 é mais ou menos aqui nesse trompete. Né? Então, essa válvula é a afinação geral. Essas aqui são afinações, microafinações ali de cada nota referente ao pisto, né, que eu estiver apertando no legal, momento. Muito legal. Caramba, gostei bastante dessa engenharia. Achei mais bem didático, né? O instrumento em si, claro que isso não significa que seja fácil de tocar, sim, mas ele é mais didático, pelo menos na minha visão, do que o sax, por exemplo, que é todo... sax eu não entendi a lógica. Todo embolado, todo cheio de pois é. Mas você sabe que, eu não sei, eu acho que para aprender, talvez o sax seja mais fácil, assim, porque cada nota tem uma posição. Você tem ali a chave de oitava, né, que fica atrás, que vai fazer com que você acesse as notas oitava acima, aí na terceira oitava, se eu não me engano, ele tem várias posições diferentes, assim, são recursos. Tipo o que tem na flauta também, né? Mas... eu acho que para entender a princípio, eu não sei, o sax é mais fácil. O trompete, apesar de eu ter explicado aqui de forma assim mais clara,
é comum que quem comece a tocar Tem demore um mais pouco. dificuldade. Porque, por exemplo, você vai tocar uma escala de Dó maior. O Sol é na mesma posição do Dó. O que muda é a boca, né? Que é a série harmônica. Eu tô mudando essa nota só na boca, né? Uhum. O Dó oitava acima também é igual a oitava abaixo, só que eu tenho que mudar na boca. Né? Agora, O quando você sax fala de mudar na boca, é o quê? É a pressão que você... é a pressão de ar. A pressão, porque geralmente a língua é uma mudança... Tem que se acostumar com essa memória controle. muscular, né? Também pra chegar naquela nota. Sim, pra você atacar a nota, né? Por exemplo, eu quero atacar uma nota Mi. Ela tá lá, mas é a mesma posição do... que é mais grave. Então isso é tudo na memória e quanto mais você vai tocando, mais você vai decorando mesmo essa... E o trompete ainda é um instrumento que tem poucos harmônicos. A trompa, não sei se algum trompista veio aqui ou vai vir dessa vez. Não, né? Ainda a gente não marcou. Ainda não, mas... A trompa ela tem muito mais harmônicos. Por causa de ter mais voltas. Eu não sei exatamente como funciona até, né? Não posso falar, mas eu sei que tem mais... As notas são mais perto. O trompete, os harmônicos, eles começam a ficar mais perto lá quando começa a ficar mais agudo. Respeitando realmente a série harmônica, né? A trompa já antes, ali na região média, já é... Então, assim, pra você atacar uma nota, você tem que estar com muito ela na cabeça, porque às vezes tem uma nota meio tom abaixo, na mesma posição já, na trompa. Caramba. O trompete, a distância é um pouquinho maior, na região média, assim. Não é simples mesmo, não. Com certeza exige um tempo longo, né, de dedicação, de estudo e de... com certeza. E também de se acostumar, né, como você falou, a ouvir o som e saber que por exemplo, você, dependendo da pressão que você colocou, né, você subiu meio tom ou um tom, então você trabalha várias, digamos assim, vários conhecimentos, né, e ensina decorar as posições das mãos, a memória muscular aqui dos lábios, o ouvido, a percepção. Exatamente. Realmente é um instrumento que você trabalha por completo, né? E de forma, enfim, de forma complexa, digamos assim, né? Precisa de dedicação. E aí, aproveitando esse comentário, você hoje, né? Claro, você já é profissional, dá aulas, etc. Mas a sua rotina de estudos, principalmente na época que você estava, né, estudando mais, como era, assim, quantas horas você costumava praticar? Como é que era a sua rotina sua de estudos? Cara, assim, quando eu estudava, era praticamente o dia inteiro, na verdade. Quer dizer, quando eu estudava é bom, né? A gente continua estudando. Assim, quando eu assim, me considerava ainda estudante. Estudante, assim, estudante a gente vai ser a vida inteira, né? Mas quando eu não atuava tão profissionalmente quanto hoje, era o dia inteiro. Então, assim, agora, o trompete, ele tem uma questão, que é a questão da resistência. Resistência muscular mesmo, porque, assim, é um trompete que é um instrumento que a gente usa muito a musculatura. A gente usa a musculatura da face, a própria embocadura, os lábios. Né? Porque, assim, você tem aqui, isso aqui é carne. Aí você tem o dente que tá aqui atrás, e você tem um pedaço de metal aqui na frente, e o lábio tá aqui no meio. Então, chega um momento em que isso aqui começa a doer, né? Claro que quanto mais você toca, quanto mais você vai estudando e se dedicando, você vai criando uma resistência. Sim, né? Como se fosse um calo, né? Só exatamente, que... Igual no violão, né? É igual no violão, o dedo, Mas, assim, eu acho que, assim, tocando, sei lá, não sei se eu consigo precisar exatamente um tempo, mas na época que eu estudava mesmo, acho que de 5 a 8 horas por Várias dia. Horas, assim, né? Várias horas. Eu percebo que você, tocando, não infla tanto aqui a bochecha, como já vi alguns outros trompetistas, que parece que incham, colocam muito ar, colocam muito ar aqui para, imagino, né, para dar pressão. Mas me parece ser uma técnica, questão de técnica, né? Talvez alguém prefira inflar mais aqui a bochecha, outros não. Eu certa vez vi alguém comentando sobre isso e alguém explicando, não é que é necessário você fazer aquela bochecha grandona para soprar. Você pode usar uma técnica, como você mostrou, vibrando, né? Sem quando a gente começa a tocar, quando você começa a tocar assim, acompanhado de um professor, é comum que ele já te induza a não fazer a bochecha, né? Porque
às vezes, no começo é natural fazer. Você vai Uhum. tocar... Eu não sei nem se eu consigo mais. Eu nem consigo mais, Sim, eu acho, tocar com a não é bochecha, porque eu já natural, acostumei, Mas, você. às vezes, assim, não existe certo e errado. Por exemplo, tem grandes trompetistas que usam bochecha. Inclusive, um dos grandes, assim, né, um exemplo disso é o Dizzy Gillespie, né? Não sei se vocês conhecem o Dizzy Gillespie, porque tinha aquela bochecha. Sim, Eu ouvi até uma história que ele chegou a soltar aqui umas partes aqui de dentro para que realmente inflasse mais, assim. caramba. Então, mas acabou ficando uma marca dele também, uma Sim, marca sim. registrada. Todo mundo que vê uma foto sabe que é ele, Que né? é ele, E carregado. tocava muito bem, né? Assim, acho que foi talvez a forma que ele encontrou ali de fazer. Mas, tecnicamente, eu acho que é interessante você evitar. Sim. Ou seja, para quem tá acompanhando a gente agora, tá nos assistindo, tá vendo suas explicações. Bom, eu confesso que não entendo nada de trompete. Pelo que você explicou, eu sei que é difícil, mas eu gostei. Tipo assim, eu teria interesse em Legal. aprender. Acredito que muita gente que está assistindo também deve ter despertado esse interesse. Mas ele não precisa ficar preocupado. Eu vou tocar um trompete e Não. vou, sei lá, deformar minha bochecha, algo do tipo, né? Não tem isso, né? Não tem, não existe. Porque às vezes a pessoa vê uma foto do... Qual o nome? Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie. E pensa, não, vou evitar o trompete porque, sei lá, Eu vou não ficar quero bochechudo. Não é o caso, gente. Não. Tá aqui. Ele é realmente uma exceção. Alguns outros trompetistas também fazem, mas o normal é não fazer, assim. Legal. É natural, assim. Aqui o Diego para mostrar que não precisa, né? E geralmente para você começar no trompete, né, para quem tiver o interesse de aprender, existe algum método a seguir, assim, recomendado? Questão de músicas? Porque você falou ali no início que você aprendeu a Bela e a Fera, né? O tema. Mas normalmente não é a primeira música de todo mundo. Tem aquela música, assim, que desse instrumento tem que ser essa música, entendeu? Cara, eu não sei se tem uma música. Eu acho que tem um método que é muito importante para todo instrumentista de metal, né? Assim, tanto trombone, trompete, tuba. É um método chamado Arban. Que é o método mais... é tipo a bíblia do trompetista, a bíblia do instrumentista de metal, assim. Né? Porque é um método que tem... Ali tem tudo. Tem desde nota longa. Os primeiros exercícios, eles têm a posição das notas, assim, em cima, né? Então, tipo, o 0 indica que não tem nenhum pisto apertado. O 2 indica que é o segundo pisto. Então, e aí vai passar... É um método mais ou menos dessa grossura, né? Então, tem desde nota longa, articulação, né? Flexibilidade, porque todos os fundamentos que a gente chama, né, de tocar o trompete. Né, que é nota longa, sua sonoridade, né, a flexibilidade, que é a facilidade que você tem em tocar, né, tocar todas as regiões, né, só com o ar, né, sem precisar atacar a nota de novo. Aí tem a articulação, né, que é... exercícios porque aí você está mexendo já com a língua, né? Sim. Né? Então, Legal. Sonoridade, flexibilidade, articulação. Aí tem exercícios de técnica dos dedos, para você deixar o dedo mais ágil, né? Geralmente exercícios mais cromáticos, assim. Esse método vai ter tudo disso. Todos esses fundamentos para você ser um ótimo trompetista. Eu fico pensando assim, porque ao mesmo tempo que você está raciocinando aqui para mudar os meio-tom, você tem que pensar aqui também na boca. Essa sincronia tem que é complexo, né? Com o tempo vai ficando mais fácil, mas eu vejo assim, na hora que você está fazendo, é igual eu toco acordeon, deve ser uma coisa mais automática já, né? Você nem pensa. Sim. Você pensa no som da nota e é isso. Isso. Vai ficando automático. No começo é mais difícil. Tem que estudar bem lento, essas coisas, mas você vai pegando, aí vai ficando prático. É como andar de bicicleta. Legal. Muito, muito legal. E basicamente, né, para essa semana, né, que você está ministrando aqui no Festival de Inverno de Domingos Martins, você está trazendo a sua proposta, né? O que você está trazendo para os alunos? Você trouxe, digamos assim, algo específico que você queria passar para eles, ou você sentiu deles o que eles têm e está trabalhando em cima disso? Como foi seu preparo assim para essa semana de oficinas? Sim.
Então, sempre quando eu vou para um festival, essa é sempre uma incógnita, né? Uhum. Você nunca sabe o nível dos alunos que vão estar lá. Geralmente o nível é sempre variado, né? Tem gente que acabou de, por exemplo, tem uma aluna que faz 3 meses que toca trompete. Então, assim... 3 meses, caramba. Exatamente. E aí tem gente ali que já faz 20 anos que toca Nossa. trompete. Então, você imagina, de 3 meses para 20, né? Então você precisa sempre pensar em todos esses níveis, assim. Mas eu sempre penso em dividir em 3 partes, né? A parte técnica, que é um pouco disso aqui que a gente está falando, né? Uhum. A parte de linguagem, então, como música popular, então, linguagem de jazz, linguagem de música brasileira, né? Exercícios de linguagem. Costumo trazer também algumas coisas pra gente tocar junto, quartetos de trompete pra gente tocar. E a terceira parte de improvisação, que aí já são focado mais nessa coisa da improvisação, aspectos harmônicos, padrões, né? Legal. Coisas assim. Então eu trouxe bastante coisa. Eu acho que a gente não vai conseguir ver tudo. Nunca a gente consegue ver tudo, né? Que a gente leva coisa. assim num festival. Mas eu pensei baseado nisso. Então, técnica, linguagem e improvisação. Poxa, bacana. Com certeza a galera tá curtindo aí, né, ao longo dessa semana. E no final da semana vai ter a apresentação deles também? Acho que todos... Acho que sim. A gente tá preparando lá umas legal. músicas lá. E acho que... Não sei se vai ser uma apresentação... acho que vai ser uma apresentação de todos os alunos, de todos os cursos, né? Juntos? Ok. Então, Legal. cada classe vai lá e toca uma música e tal. Poxa, legal. Vamos estar lá pra prestigiar, pra ver isso. Agora falando de referências, assim, para as pessoas poderem se conectar mais ao trompete, né? Quais nomes, assim, você recomendaria para a pessoa já começar a ouvir? Entendi. Bom, é impossível falar de nomes do trompete sem citar os trompetistas americanos, né? Porque o trompete é um instrumento que tem... O trompete popular, né? Tem muita base na música... No jazz, né? Na música norte-americana. Então, eu citaria aqui, por exemplo, um trompetista chamado Lee Morgan, que foi um grande trompetista. Infelizmente, ele faleceu muito cedo, assim, mas ainda assim deixou um legado incrível. Lee Morgan, Clifford Brown, também grande trompetista, também faleceu cedo, assim. Esses dois faleceram muito cedo, assim, mas já deixaram um legado enorme, assim. Aí você tem o Dizzy Gillespie, que a gente já comentou, Fred Hubbard, né, grande trompetista, também tocou com muita gente. Wynton Marsalis, que é super famoso, até hoje, atuante até hoje, né? Ele é o diretor da Big Band do Lincoln Center, né? Então, vamos lá, quem mais? Trompetistas já mais recentes, assim, vamos dizer assim, mais contemporâneos, né? Alexei Piagin, que é um trompetista russo, mas que radicado nos Estados Unidos. Acho que agora ele mora na Europa, na verdade. Grande trompetista também, Alexei Piagin. Aí vindo aqui pro Brasil, você tem, ele que pra mim é o pai, assim, da improvisação no trompete brasileiro, que é o Daniel da Alcântara, né? Que não sei se ele já veio aqui, acredito que já tenha vindo aqui dar aula, né? Que é a grande referência, assim, pra gente brasileiros, assim, né? Daniel da Alcântara, aí você tem Rubinho Antunes, que mora na França atualmente, né? Mas também é brasileiro. Sidmar Vieira, que eu acho que já veio aqui também dar aula. Muitos trompetistas. Hoje em dia tem muita gente fazendo... Hoje é mais fácil você gravar o seu trabalho, né? Então tem muita gente da nova geração que está surgindo e fazendo... Né? Não vou nem continuar, porque senão vou ser injusto aqui falar, deixar um monte de fora. Você esqueceu de mim. Exatamente. Tem muita gente, cara. Mas eu acho que esses aí já são uma porta de entrada. Assim. Uma boa referência aí pra galera que tá curtindo, né, o papo e tá se interessando aí pelo instrumento. E... Como você falou, né, hoje é mais fácil, né, você se gravar, você tem, né, mais recursos para isso, mais fáceis, né, mais à mão, por exemplo, o celular, né, grava ali, e também tem mais facilidade para colocar isso, registrar isso em algum lugar, né, na rede social, no Spotify, nas plataformas, nos streams, né? Nos streams, exatamente, existem as formas. E você também tem esse trabalho, você costuma publicar os seus vídeos, você gosta de trabalhar isso nas redes sociais, nas plataformas também? Sim, com certeza. Eu acho que é imprescindível hoje em dia, né, a usar como ferramenta as redes sociais. Eu tenho 2 trabalhos solos gravados, né? O meu primeiro disco eu lancei em 2018, né, um disco chamado Refúgio, que tá no Spotify, em todas as plataformas. Legal, pra galera conhecer. Exatamente. E o meu segundo trabalho autoral, agora em 2023, eu lancei com um septeto, Diego Garbim septeto, uma formação maior, com 4 sopros e seção rítmica, né? Que é chamado Raízes.
né? Raízes. Mas assim, já gravei muito como sideman, assim, com outros trabalhos, né? Eu faço parte do sexteto do André Marques, que é o pianista do Hermeto Pascoal. Legal. Gravei com muita gente, assim. Mas os meus trabalhos solos são esses dois álbuns. Pô, legal. Bom pra galera. A galera agora já sabe os nomes aí, já pesquisa lá no Spotify, vai lá curtir. Legal. Agora uma dúvida que eu tenho aqui em relação a essa diferenciação do trompete erudito pro popular, né? Fora as nuances, que acredito que seja também, as dinâmicas, né? Como você vai impostar aquela nota, mas assim, esteticamente falando do instrumento, ou é mais em si mesmo, assim, que muda essa diferença? Acho que é uma junção das duas coisas, sabe? O material muda um pouquinho, principalmente o bocal, né? Então, apesar de que você consegue, com o mesmo bocal, transitar pelas duas áreas, né? Mas geralmente o equipamento de quem toca música erudita é talvez um pouco maior, o bocal, porque a sonoridade ela tem que ser um pouco mais... Encorpado? Talvez encorpada. Acho que isso facilita, né? Você chegar nessa sonoridade, num timbre que vai ser mais adequado, por exemplo, para tocar numa orquestra. Sim. Uma diferença, na verdade, básica também de material é que, geralmente, em orquestra, eles utilizam o trompete em dó. E no popular, assim, a gente utiliza o trompete si bemol quase 100%. Acho que não lembro de alguém que utiliza o trompete em dó para tocar música popular. Então existe o trompete em dó também? Isso, existe. Existe trompete em dó, existe trompete em mi bemol, existe trompete em fá, né? Antigamente era mais comum, assim, na verdade, assim, por exemplo, você tem o concerto de Haydn, que é em mi bemol. Uhum. Então você tinha que ter um trompete em mi bemol para tocar aquele concerto. Sim. Hoje você consegue tocar tudo ou com trompete em dó, ou com até um trompete si bemol. E tem quem toca música clássica, música erudita, usa também o si bemol, mas se você atua principalmente numa orquestra, é mais comum o em dó. O dó. Legal, eu não sabia, eu achei. Sim. E eu acho que principalmente uma diferença de linguagem mesmo, né? O jeito que você imposta o som, o jeito que você articula. Geralmente a articulação do erudito é uma articulação mais... como é que eu posso dizer? Eu não sei se é mais correta, né? Não é mais correta, ela é mais... Um som mais homogêneo. Exatamente, é diferente, né? É uma linguagem diferente, né? O popular, você tem um outro tipo de linguagem. É mais formal, talvez, assim, né? Exatamente. Não permite, talvez, assim... Não tem muitos swing, ornamentos. Os ornamentos, é mais, digamos assim, mais séria, talvez. Mas assim, eu sempre fico meio com medo de falar isso e alguém do erudito tá assistindo e fala, não é assim. Porque assim, é uma diferença de linguagem. Sim. Né? Uma diferença de como você enxergar um instrumento e você fazer ele soar dentro de um determinado estilo musical, né? Interessante, bem interessante. Bom, aproveita para compartilhar suas redes sociais, né? Onde a gente pode procurar você também. Beleza. Eu tô no Instagram, diego.garbin.music. Acho que é isso. Também tô no YouTube, lá tenho, acho que meu canal, acho que é Diego Garbin, eu não sei exatamente o arroba do YouTube ali, não sei se é Diego Garbin Trompete, eu acho que é isso. E tem alguns vídeos lá, na época da pandemia ali eu produzi um pouco mais de conteúdo assim, de aulas e dicas, depois as coisas começaram a acontecer de novo, né? Mas acho que tô no TikTok também, apesar de eu não ser muito atuante no TikTok, eu acho que eu uso mais o Instagram e sempre posto alguns vídeos no YouTube também de shows que eu faço, coisas assim. Legal. Bom demais ter você aqui. Valeu. Pra mim foi uma aula conhecer um pouco mais do seu instrumento, da sua história também. E espero a gente poder se encontrar mais vezes aí, musicalmente. Valeu, eu que agradeço. Pra mim também foi uma aula. Eu realmente nunca tinha... ouvido sobre o trompete como hoje, e realmente me fez olhar até para o instrumento, não que eu vá ter a audácia de aprender, não sei se eu teria essa coragem, essa disposição, mas me despertou pelo menos um interesse em conhecer mais o instrumento, porque essa lógica, né, digamos assim, me causou um pouquinho mais de interesse, né, pelo instrumento. Eu sei que ele é bem difícil, mas achei ele, talvez, combinou mais comigo, minha forma de pensar, né. Achei bem legal, gostei mesmo, foi uma verdadeira aula. Obrigado aí por essa oportunidade e foi um prazer te conhecer também, né? Espero te ver tocando por aí e que tenhamos mais oportunidades. Demais, eu que agradeço aí vocês pelo convite, pelo papo bom. Valeu demais.
Espero que tenham gostado do vídeo. Se você quer aprender um instrumento musical, piano, violão ou até mesmo a cantar, te convido a conhecer Acordes, onde através de uma assinatura única você pode ter acesso a diversos conteúdos começando do zero e o melhor, no seu estilo preferido. Então não perca essa oportunidade, clique aqui no primeiro link da descrição e eu te espero lá.